Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu mais um dia de vitória, para estarmos aqui diante da sua palavra e diante dele, amém? Nós vamos fazer a leitura hoje de 3 capítulos, que é o 39, 40 e 41. Isaías, filho de Amós, levantado pelo Senhor, no ano em que morreu o rei Uzias, diz a palavra de Deus, ele teve um encontro com o Senhor, Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, Então, foi a partir deste momento que ele foi, usado das mãos do Senhor para entregar uma mensagem de juízo, de julgamento, em meio a um povo que estava corrompido, estava totalmente entregue à idolatria, aos desejos carnais, e também os sacerdotes e profetas estavam também ajeitando as suas profecias de acordo com aquilo que lhes interessava, amém? Mas também havia uma palavra de esperança futura, que Deus também trouxe através do homem de Deus. E nós vamos fazer então a nossa leitura, lendo aqui o 39. Os embaixadores da Babilônia, enviados a Jerusalém, o orgulho de Ezequias. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente, que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos seus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Capítulo 40, o livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clame, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis aqui o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, o seu salário diante da sua face.
Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças, quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro ensinou, com quem tomou conselho, para que lhe desse entendimento, lhe mostrasse as veredas do juízo, lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as ações são como nada perante ele, ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que senão pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna a coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragano os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes ao Jacó, e tu falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Capítulo 41. Jeová, o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e chamou para o pé de si, quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis, ele os entregou à sua espada, como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-á, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que nada é, não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira conjuntamente, porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciam-nos as coisas que hão de acontecer, anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscita um do norte, e ele há de vir desde o nascimento do sol, invocará o meu nome e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o possamos saber, ou em outro tempo, para que digamos, justo é, mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros, algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, e as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e nada. Glória a Deus, né, amados irmãos? Fizemos então a nossa leitura do 39, 40 e 41, né? E nós vimos aqui as palavras do Senhor, né? Com relação ao rei Ezequias, né? Que mostrou tudo que tinha na sua casa, né? As pessoas que vieram da Babilônia, né? Merodach Baladã, né? Filho de Baladã, e abriu a sua casa ali para que tudo se revelasse a eles, né? E isso não é coisa boa, né, irmãos? Nós, né, mostrarmos os nossos segredos, né, ao inimigo, ao adversário, né, que está procurando uma brecha, né, em nossas vidas, né? Então ali ficou a lição através disso, né? Também vimos aqui, né, que o Senhor é o Deus que nos ajuda, que nos esforça, que está conosco em todo tempo, em todo instante, e que nós não devemos temer o mal nem a morte, né? Mas somente confiarmos no Senhor. Nós vamos finalizar aqui com uma oração de agradecimento a Ele, amém? Pai amado, Deus querido, Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, é teu santo nome. Venha a nós, ó Pai, o teu reino, seja feito, ó Deus, a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe, ó Deus, cairmos em tentação, Pai, mas livra-nos de todo mal, porque Teu reino é o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus, Pai, que nós declaramos sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, casa, família, entes queridos, familiares, todos aqueles que manifestam o Teu santo nome como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu declaro a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua proteção, o Teu amparo, o Senhor no controle da vida de cada um, Senhor, a qual o Senhor começou uma boa obra e é fiel e justo para terminá-la até que Cristo Jesus volte, meu Pai. Continua sustentando a cada um com as Tuas mãos poderosas e guardando e livrando de toda ação contrária do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos todas as coisas e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe. Fique firme, fique no propósito ao qual você intentou no teu coração, como diz lá em Jó, determinando tu algum negócio, setear firme e a luz brilhará nos teus caminhos, Então seja firme, irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, Seja firme diante do teu propósito, não somente de ler a palavra de Deus todo dia, meditar nela e se alimentar dela, mas de servir ao Senhor. Não sai 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda, porque, salvação só há somente em Jesus Cristo, amém? Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso alto refúgio, é o nosso esconderijo, a nossa torre forte, é o nome do Senhor, e graças a Ele que nos dê a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Graça e paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.